Olá, como é que você tá? Espero que você esteja bem. Esse episódio é pra gente entender finalmente lentes. O que elas fazem, qual a diferença de uma lente para outra, com teste e tudo mais. Vamos nessa, bora! Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lentes. Antes de a gente entrar nos testes, vamos entender o que são as lentes. Existem tipos diferentes de bocal de lente que você vai ter que usar, depende do tipo de sistema de câmera que você usa. Então se eu estou usando aqui uma GH5, eu estou usando lentes micro 4/3 para encaixar nessa câmera. Se você está usando uma Canon, você procura o bocal equivalente, que é o EF ou EFM ou o EFR, eu acho. Enfim, os bocais adequados para sua lente. Lembrando sempre que você tem a possibilidade de comprar adaptadores. Eu uso lentes Canon na GH5 porque eu tenho um Speed Booster, que é um adaptador bem interessante. Vou fazer vídeo sobre Speed Boosters. Então o que é a milimetragem? A milimetragem é a quantidade de zoom da sua lente. Milimetragens menores significam que você tem uma lente mais grande angular, ou seja, ele tem um campo de visão maior. Lentes com milimetragens maiores são consideradas lentes telefoto, ou seja, elas têm um zoom maior. E isso vai mudar um pouco o aspecto das imagens, a gente vai ver nos testes. Mas a outra coisa que você tem que entender também é que as lentes vão determinar a abertura máxima do diafragma que você vai conseguir configurar na sua câmera. Então, lentes com abertura do diafragma máximo de f2.8, por exemplo, vai estar descrito na lente qual a abertura máxima do diafragma dela, que pode ser fixa ou pode ser variado em algumas lentes zooms. O que isso significa? Uma abertura de diafragma variável, dependendo do zoom, da quantidade de zoom que você estiver usando na lente, ele vai variar a abertura máxima do diafragma. Só para você ter em mente que isso existe. Abertura do diafragma, você já sabe o que é, porque a gente já falou em episódios anteriores. Se você não está acompanhando a série, você vai voltar aí alguns vídeos e você vai entender bem isso aí. E lembrando, a abertura máxima do diafragma não significa que você está preso àquela abertura. É só o menor número que você vai conseguir usar. Então é a quantidade máxima de luz que você consegue daquela lente. A abertura máxima do diafragma de f1.8. Se você quiser diminuir a abertura do diafragma, é só você subir o f-stop. E aí você resolve isso. Mas então agora vamos para os testes. Vou fazer uma série de testes com as diferentes lentes que eu tenho aqui, as diferentes milimetragens que eu posso fotografar aqui para vocês, pra gente ver a diferença entre as milimetragens e também a gente vai fazer uma comparação de composição para ver o que muda também na distorção da imagem com cada lente. Primeiro a gente vai começar da 50mm, que é a minha mais telefoto, até uma 7.5mm. Então a gente vai diminuindo, beleza? Tá, essa aqui é a 50mm. Oh, coisa linda, bonita. Seu lindo! Tá, essa é a 50mm. Você consegue ver já de cara que ela é uma lente mais fechadinha. Talvez não, mas você consegue perceber que tem um aspecto diferente de grandes angulares. Essa aqui é uma lente normal, como a gente diria. 50mm é um range normal de lente. Ou seja, é um pouco mais parecido com o nosso campo de visão dos nossos olhos. Mas como eu estou fazendo esses testes na minha câmera que é cropada, a gente vai ver a 50mm ser a minha mais telefoto que eu tenho. Ela é a mais fechadinha que eu tenho. Como você pode ver, o fundo fica bem desfocadinho, a gente consegue ver um bokeh, que é legal, a gente adora 50mm por causa disso. E todos esses testes estão sendo feitos em f2.8, tá? Só para deixar bem claro. A 35mm você consegue ver que ainda também é bem fechadinho, tem um bokeh também, só que mostra um pouco mais do ambiente. 24mm, e aqui você tá vendo que a partir de em diante as coisas ficam mais ou menos a mesma. A única coisa que diferencia realmente é o campo de visão. Tá, aqui é 18mm e aqui a 7.5mm no crop de 2 vezes. Seria uma 14mm. Você pode ver que não mudou muito a disposição das coisas, ó. É basicamente a mesma imagem com zoom. Mas agora quando a gente vai mudar a câmera de posição, a gente vai ver uma diferença bem gritante de como como funciona a distorção das lentes na gente. Aqui de novo começando com a 50mm, a gente vai tentar manter esse enquadramento e vai chegar a câmera mais perto. Então em 50mm é isso. 35mm você já pode ver que mudou bastante a imagem. Primeiro, o bokeh lá atrás, a bolinha, o tamanho do bokeh diminui quando a gente coloca a 35 mais perto. E também você pode ver que as coisas parecem estar mais distantes. Você pode ver que o background na 50mm parece que está comprimido com o meu sujeito principal. Na 35mm ele dá uma esticada, e você consegue ver mais, parece que o fundo está mais distante. E isso vai acontecer com todas as milimetragens. Aqui na 24 o fundo vai estar mais distante ainda, e na 18 ainda mais vai parecer distante. E agora na grande angular fica tipo assim, um absurdo se a gente comparar lado a lado
a diferença com a 50. Olha aqui como é que ela fica. O fundo parece que está muito mais distante, a gente já perdeu de vista a luminária que estava ali atrás, a gente preencheu a tela inteira com o nosso sujeito e o fundo parece estar muito distante e não tem tanto bokeh. Esse é o segredo para você conseguir ter um bokeh legal, um fundo desfocadozinho legal. Já que a gente está falando disso, eu vou dar as 3 propriedades que mudam e fazem o seu fundo ficar mais ou menos desfocado. A primeira qualidade que muda o desfoque no fundo dos seus vídeos é a abertura do diafragma. A gente já viu isso no começo do curso. Quanto menor é o f-stop, aquele número de f da abertura do diafragma, mais desfoque você vai conseguir no fundo das suas imagens. Mas como você pode ver, usando milimetragens diferentes e usando essa compressão de milimetragem, você tem um fundo mais desfocado do que você tem com milimetragens maiores. Então o segundo ponto é escolher a milimetragem mais telefoto. Quanto mais telefoto possível, quanto mais zoom for a sua lente, mais desfoque você vai ter no fundo. Você vai conseguir separar cada vez mais o seu personagem do fundo. E última coisa que muda a quantidade de desfoque, como eu já disse também no vídeo que eu fiz com a galera lá da Live Sessions e o João. Terceira coisa que muda a quantidade de desfoque é a distância do seu personagem para a lente. Então aqui eu estou em foco aqui a mais ou menos uns 50 centímetros, 60 centímetros da câmera. E olha como é que fica aqui o desfoquezinho dessa lâmpada agora. E se eu chegar mais perto, olha como é que fica o desfoquezinho lá. Fica mais evidente. Então, a distância do seu personagem para a lente também muda, é o terceiro fator. Então, você tem que estar sempre alterando essas coisas. Se você usar uma lente mais telefoto, talvez você vai ter que ficar mais longe do seu personagem para poder enquadrar ele, né? Se você usar uma lente bem telefoto. Então, e aí como é que fica? Eu fico mais longe e uso uma lente telefoto? Provavelmente a lente telefoto é o que vai te dar mais desfoque no fundo. Mas também se você está usando umas lentes de meio alcance, igual 35, 24mm, a distância afeta bastante. Então você tem que estar sempre medindo isso. Qual distância que eu uso, qual distância que eu fico do meu personagem, o que é o meu personagem, qual distância que eu posso ficar e qual milimetragem que eu vou usar na lente, qual lente que eu vou usar para conseguir comprimir aquilo ali e ainda mostrar meu personagem e ter aquele fundozinho desfocado. E é por isso que as full frame dão um desfoque maior no fundo das suas imagens. Um campo de visão que é assim, numa full frame, fica tipo assim. Aí você consegue chegar mais perto do seu personagem, manter ainda o mesmo enquadramento e focar que você vai ter mais desfoque. É essa possibilidade de chegar mais perto da lente que torna o full frame mais interessante. Então é isso, o episódio de hoje sobre lentes. Eu espero que tenha clarificado aí esse assunto para alguns de vocês. Se você tiver um pouco perdido aí nessa história de lente, qual lente usar, por que usar, que horas usar, enfim. Você agora eu acho que tem uma ideia melhor de como fazer isso. Então qualquer dúvida, se você tiver tido alguma dúvida aí durante o vídeo, deixa nos comentários pra gente poder responder, iniciar o debate, aquela história toda. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal que tem vídeos desses aqui semanalmente, falando sobre fotografia, vídeo, produção audiovisual, beleza? Se inscreve, curte, compartilha pra aquele seu amigo que gosta de fotografia e vamos nessa. Obrigado por assistir. Sumidão! Oh, yeah.